Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, uma vez mais eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. O sol está meio pesado aqui na frente, né, irmãos? Os irmãos, se quiser se afastar mais um pouco, o sol ele já está aparecendo depois desses dias de chuva aí, nessa noite. Deus seja louvado. Uma vez mais grato por estar com vocês e nessa segunda ministração da palavra de Deus. Desde já eu já rogo a oração de toda a Igreja Santa pela nossa vida, porque logo mais ao terminar esse trabalho aqui, essa ministração, nós estaremos pegando a estrada, indo para a cidade de Aratuba. Iremos também ministrar um retiro hoje à noite lá no Templo Central. E os irmãos fiquem em oração pela nossa vida. Amém? Sem mais delongas, nós queremos traçar um plano dentro dos contextos bíblicos. E nós queremos, eu estava pedindo a Deus para a mensagem que eu falaria para os irmãos, pregaria, pois eu não falo o que eu quero, eu só falo o que o Deus de Israel tem colocado em meu coração e em minha boca para transmitir para a igreja. Reconheço a responsabilidade que tenho diante da noiva do Cordeiro e tenho que ter muito cuidado, pois a igreja ela tem um dono, e o dono se chama Jesus de Nazaré, e o dono ele tem muito zelo pela sua noiva, e a gente não podemos fazer o que queremos da noiva do Cordeiro, pois ela tem o dono que é Jesus. Então, diante dessa fala, eu fico temeroso em saber o que vou transmitir, porque eu entendo que eu estou diante da nata, da igreja, a noiva, e se eu falar algo que machuque a noiva, o noivo não vai ficar muito bem, o noivo vai ficar irritado, porque a noiva pertence a ele. Eu tenho certeza que todos que são casados e têm sua esposa, e um dia chegar do seu trabalho e presenciar uma cena desconfortante em saber que alguém bateu na sua esposa ou na sua noiva, ninguém fica feliz. Então assim também é o noivo, tá certo? Então, mas eu tenho a certeza, eu não posso falar o que eu quero, mas o dono da igreja, o noivo da igreja, ele pode falar com a sua igreja, com o seu povo. Então abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 21 e o versos de número 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 21, o último capítulo desse livro, versos de número 1 por diante. Fica à vontade. Escrito está: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro:
vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende algumas coisas de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e acharei. Lançaram-nas, pois, e já não a podia tirar pela multidão dos peixes. E você diz amém. O texto que nós lemos, registrado está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, deixando como artigo de conhecimento para vós outros que o Evangelho não é de João. Há quem diga que o Evangelho é de João, mas o Evangelho não é de João. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Pois o Evangelho não fala da vida de João. O Evangelho não traz a biografia de João. O Evangelho não traz o testemunho de João. O Evangelho nem muito menos traz os milagres de João. O Evangelho de João, que segundo escreveu João, traz a biografia de Jesus e os milagres que ele operou. Então o Evangelho não é falando de João, o Evangelho é falando de Jesus Cristo. Então você percebe junto comigo que o Evangelho é de Jesus Cristo, mas quem relatou os milagres e testificou foi o evangelista João. Não confunda esse João com o João Batista. Esse João é o João evangelista. E nesse texto que nós acabamos de ler, me traz algumas sementes que precisam ser plantadas nessa tarde. E toda atenção agora é pouca para nós entendermos o texto que ora nós acabamos de ler. O texto vai nos dizer e nos informar que Pedro está desmotivado. Pedro está triste, porque esse já é o terceiro dia que Pedro percebe que tiraram de si o seu mestre. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, no princípio da sua chamada, Jesus chamou ele na beira de uma praia. Jesus disse: vinde e eu vos farei pescadores de homens. Mas a partir desse momento, Jesus vai investir em Pedro. No capítulo de número 16, versos de número 13 até o versos de número 19. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, Matiarru, ele vai nos trazer um relato que Jesus está nas partes de Cesareia de Filipe. Ao chegar em Cesareia de Filipe, Jesus, preocupado se as opiniões das pessoas tinham mudado a opinião dos discípulos acerca dele, Jesus pergunta para os discípulos: o que é que eles estão dizendo de mim? Quem eles estão dizendo ser o Filho do Homem?
A Bíblia diz que os discípulos falaram. Uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é João o Batista, e outros estão dizendo que o Senhor é mais um dos profetas. Jesus está preocupado se as opiniões das pessoas iriam interferir na opinião dos discípulos. Aí Jesus pergunta: e vocês? Quem diz que eu sou? Será que a opinião deles mudaram a tua opinião? Será que a opinião deles, a meu respeito, mudaram o conceito de visão que vocês têm de mim? E aí eu quero saber de vocês, se a opinião deles mudaram a opinião de vocês, mudaram a visão de vocês. Porque tem gente que tem um ponto de vista de certas coisas, mas por a opinião da maioria, ele muda a sua opinião, ele não permanece com a mesma opinião que ele tinha. Porque tem pessoas que deixam que as opiniões de terceiro interfiram nas suas decisões e nas suas opiniões. Então Jesus pergunta para ele, para saber se as opiniões do que o povo estava dizendo teria mudado a opinião que eles tinham de Jesus. Todos automaticamente ficaram em silêncio, ninguém falou nada, ninguém disse nada. Nesse mesmo instante, quem vai abrir a boca é Pedro, quem vai falar é Pedro, quem vai dizer quem Jesus é Pedro. Eu acredito que os discípulos que estavam perto de Pedro disse: Pedro, vê o que é que tu vai falar, presta atenção que tu vai dizer. Eu te conheço, Pedro, porque o povo tem sua opinião de quem é Jesus. Sabe o que é lindo aqui? É que Jesus não deixou as opiniões que as pessoas tinham dele interferir no chamado que ele tinha. Tem gente que tem um chamado e por causa das opiniões das pessoas muda a sua chamada, o seu pensamento, deixa as pessoas interferir na sua chamada. Não importa o que estão dizendo de você, importa é o que os céus pensam de você. Os céus não pensam como o homem pensa. Perceba que imediatamente Pedro vai dizer: Senhor, eu posso falar? Fala, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa mesma hora, Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado Simão Bar-Jonas. Olha a expressão, Bar, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, porque já que tu teve uma revelação de quem eu sou, eu vou revelar para você o que os céus têm contigo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que a Bíblia diz. Jesus gritou e disse: não foi carne e sangue quem te revelou. Sabe o que é que Jesus está dizendo?
Pedro, estou te dando uma senha. E qual é a senha? O céu já te escolheu. Por quê? Porque não foi carne nem sangue quem te escolheu, nem quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Eu posso liberar uma palavra nessa tarde. Quem te escolheu foi os céus. Antes de você nascer, Deus disse, como disse para Jeremias: antes que eu te formasse e antes que tu saísse da madre da tua mãe, eu te escolhi. Cadê os escolhidos de Deus aqui nessa tarde? Levante a mão para adorar a Ele. Quem te escolheu foi o céu. As opiniões das pessoas não vai mudar o projeto que Deus tem na tua vida. Deus tem projeto com você. E as decisões, pensamentos das pessoas não interferirão no que Deus tem com você. Não vai interferir. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, os céus entre os 12 já têm um escolhido. Os céus entre os 12 já escolheu alguém para ser o pastor presidente da igreja da Ásia. O céu já escolheu alguém para no dia de Pentecoste abrir a boca e 3.000 almas cair de joelho aceitando a Jesus de Nazaré. O céu já escolheu. E se o céu escolheu, sai da frente quem está falando, sai da frente o capeta, o diabo, porque quem te escolheu foi os céus. Você não está aqui nessa tarde por conta própria, foi o céu que te escolheu e te trouxe para esse retiro para te dizer: não desiste do que eu tenho contigo, porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Oremanda calabaraia shuribirai, emine calabadassunha. Já estou sentindo a graça de Deus aqui nesse lugar. Os céus escolheu alguém. Quem era ele? O estruculento. Agora perceba que todos aqueles que os céus escolhe vai ter perseguição. Todos aqueles que os céus escolhe, o diabo vai marcar cerrado. Sabe por que tu é perseguido? Sabe por que às vezes tu é incompreendido? Porque tu é um escolhido. E escolhido, por favor, não adianta você desistir. Por quê? Porque escolhido não tem escolha. Quem escolheu foi Jesus e acabou. Escolhido não tem escolha. Quem escolheu foi Jesus de Nazaré. Escolhido não tem escolha. Oh glória, escute isso aqui. Escuta. Os céus escolheu Pedro. E olha que coisa linda. Não foi carne e sangue quem te revelou. Deus está dizendo: os céus já escolheu alguém para ser o líder dos discípulos. E quem era? Pedro. Agora olha que coisa linda. Porque na hora que o céu revela e diz sobre essa pedra, sabe o que é que Deus está dizendo? Pastora, olha que coisa linda. Primeiro Jesus chama Pedro de Simão, e depois chama ele de pedra, Petros, ou Pedro. Então primeiro ele diz assim: Simão, filho de Jonas, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro. Perceba que Jesus chamou ele primeiro de Simão. E Simão significa uma cana agitada pelo vento. Vou repetir: Simão significa cana agitada pelo vento. Isso quer dizer
dizer que qualquer coisa tirava Pedro do sério, qualquer coisa tirava Pedro da posição, qualquer coisa balançava Pedro. Tem gente assim, que não pode receber uma palavra negativa que abala, que fica balançando e cocheando entre dois pensamentos. Assim era Pedro. Simão, só que depois da revelação, o próprio Jesus disse: a partir de hoje não é mais Simão, tu és Pedro. E Pedro é pedras, é pedras pequenas tirado da pedra grande. Olha o que Deus está dizendo: eu estou transformando a cana que é agitada pelo vento em uma pedra, algo fixo que ninguém vai tirar do lugar. Eu posso te falar e liberar uma palavra: ninguém vai tirar o chamado que Deus tem com você, porque a partir desse retiro você não será mais uma cana agitada pelo vento, você será uma pedra na mão de Deus. Pedra na mão de Deus. E não é pedras simples, é pedras que derrubam gigantes, é pedras escolhidas no ribeiro, é pedras preparadas. Aí Jesus olha para Pedro e diz: abre a mãozinha, Pedro, abre a mãozinha. E Pedro abre a mão. E eu vou pedir para alguém fazer assim com a mãozinha para frente. Faça isso aqui, quem quiser. Quem não puder, quem não quiser, não tem problema. Isso, somente os Pedros que têm chamado aqui no sentido espiritual. Olha o que Jesus disse: isso aqui serve para tu. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei, olha a mãozinha. E eu te darei, olha a mãozinha. E eu te darei, olha a mãozinha. E eu te darei, o que é que Jesus vai dar? Eu te darei a chave. Eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que tu ligar em cima será ligado embaixo. E tudo que tu ligar em cima será ligado embaixo. Deus está entregando na mão de Pedro a chave da autoridade. Eu não sei o que é que tu viesse buscar aqui nesse retiro, nessa tarde, mas fecha a mão, porque hoje tu está levando para tua casa a chave que tu tanto precisava para abrir as portas. Oh, decalabachura. Tem chave na mão de Pedro, ele vai abrir lá no Pentecoste a porta do reino. É 3.000 almas entrando no reino. A chave está na mão dele. Agora olha para cá para entender melhor, porque eu disse a vocês que todo aquele que tem chamado o diabo vai estar na cola. Aí um dia o diabo disse: eu vou tentar desviar esse crente que tem chamada, já que o céu escolheu ele, eu vou tentar desmotivar ele. Chegou para Pedro, usando quase a boca de Pedro. E quando Jesus disse: eu vou para Jerusalém para ser crucificado, o Pedro disse: não faça isso funcionar, Senhor, tenha misericórdia de ti. Jesus olha para Pedro, repreende Pedro e depois grita: para trás de mim, Satanás. Você percebeu que o diabo já estava na cola de Pedro? Você já percebeu que o diabo estava de olho em Pedro? Sabe por quê? Porque todos aqueles que têm chamada de Deus, o diabo não vai deixar ele em paz. Se prepare. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar preparado com todas as armaduras, revestido para os dias maus, porque o diabo vai tentar bater, o diabo vai tentar solapar a nossa vida. Só que tem um detalhe: se arma, se prepara, coloca as armaduras na tua vida e não deixa brecha na tua armadura, porque o diabo trabalha pelas brechas. Quer ver? Deus trabalha com porta, Deus trabalha pela porta, e o diabo trabalha pelas brechas. Cuidado, fecha as brechas, que ele gosta de brecha. E crente que tapa a brecha, o diabo fica irado. Você lembra de Sanbalat e Tobia? Depois que eles viram que não havia mais brecha no muro, ficaram irados, ficaram indignados. Por quê? Porque o Neemias tapou a brecha. Hoje é tarde de tapar as brechas e não deixar o diabo entrar. Você, quem tem autoridade, está em tuas mãos, igreja. E olha que coisa linda aqui, porque o diabo está de olho em Pedro, mas o céu já tinha escolhido Pedro. E olha aqui, porque a Bíblia diz que nos últimos dias de Jesus, o diabo chegou e disse: Deus, deixa eu cirandar ele, deixa eu peneirar ele. Aí o Senhor disse: Pedro, esta noite Satanás pediu para peneirar você como peneira o trigo. Satanás está de olho em tu, Pedro, mas fica tranquilo. Por quê?
tu tem chamada, e eu roguei ao Pai por você, Pedro. Só que Pedro fracassou em algumas etapas da sua chamada. E quem é que nunca fracassou aqui? Pedro negou Jesus por 3 vezes. Sabe por que negou Jesus? Porque estava na fogueira errada. Eu vou repetir, porque o texto que eu li vai dizer que Jesus tinha uma fogueira e pão assado na brasa. Mas nesse dia Pedro está na fogueira dos acusadores. E Pedro negou Jesus porque está na fogueira dos acusadores. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus. Se fosse eu diria: eu não escolho mais ele, já que ele me negou, não dá para levar com ele avante a obra, vou passar para outro. Mas só que quem escolheu Pedro foi os céus, e os céus não desistem de quem ele escolheu. Eu vou repetir: os céus não desistem de quem ele escolhe. Quem desiste do céu é eu e você, mas o céu nunca desiste de nós. A Bíblia vai nos dizer que Jesus fala para Pedro: Pedro, essa noite tu vai me negar 3 vezes. O diabo já se irandou, mas ele ainda vai fazer com que você me negue. Quando tu te converteres, olha a expressão, confirma a teus irmãos. Então quer dizer que Pedro ainda não estava bem convertido, porque Jesus disse: quando você se converter, você confirme a seu irmão. Tá bom? Tá certo, Senhor. A Bíblia vai dizer que Pedro nega Jesus, fica desmotivado. E o capítulo é o número 21, justamente onde eu li. Pedro está triste, desmotivado, achando que não tem mais chamada. E o que é que vai acontecer? Pedro vai voltar para a sua profissão anterior. Pedro vai voltar a ser pescador. E Pedro diz: eu vou pescar. Tem mais 6 discípulos com ele, com Pedro 7, que diz: eu também vou contigo. Olha como a influência de uma liderança tem poder sobre as pessoas. Pedro disse: eu vou. Os outros disseram: eu também vou contigo. Porque Pedro tinha uma chamada de Deus na vida, e Pedro agora está querendo desistir da chamada que Deus tem com ele, porque Pedro agora quer voltar a ser pescador. E Jesus disse: vinde que eu vos farei pescadores de homem. E Pedro vai pescar. A Bíblia diz que depois que Pedro volta, trabalharam a noite toda, não pescaram nada. Jesus está na beira da praia. Jesus está na beira da praia. E a Bíblia vai dizer que Pedro está vindo com os discípulos decepcionados, desmotivados, cansados, tristes, com a sensação de derrota. E quando eles vão chegando perto da praia, aproximadamente 100 metros, a Bíblia diz que Jesus pergunta: filhos, vocês apanharam alguma coisa? E eles gritaram: não apanhamos nada. Aí Jesus vai fazer uma revelação: jogue a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar. A Bíblia diz que quando eles jogaram a rede do lado direito do barco, olha para cá para entender, quando eles jogaram a rede do lado direito do barco, encontraram uma multidão de peixe. O texto vai dizer que era 153 grandes peixes. Ei, vou repetir: grandes peixes. Os peixes não eram pequenos. E a Bíblia diz que os 7 discípulos vão tentar arrastar a rede para dentro do barco e não vão conseguir. Por quê? Porque a quantidade de peixe era muito grande. Agora olha para cá para nós melhorar essa fala, porque quando Pedro percebe que os peixes estão na rede, e o que mais chamou a atenção de Pedro e de João não foi a quantidade de peixe, foi o lugar onde os peixes foi pescado. Quer ver? A Bíblia diz que João gritou: eis Pedro, quem está lá na beira da praia já sabe quem é, né? Aí Pedro disse: quem é? É ele. Ele quem? É Jesus. Quem? O Nazareno. É quem? É o nosso mestre. É quem? É o nosso rei. Onde é que ele está, João? Está na beira da praia. Aí Pedro
pergunta, uma conjectura minha. Pedro pergunta: como é que tu sabe, João, que é Jesus que está lá? Aí João pega na mão de Pedro e diz: dá uma olhadinha, o lugar que a gente pescou. Aí quando ele vai olhar para baixo, o lugar era raso e peixe grande só dá no alto mar. Mas quando Jesus quer fazer milagre, peixe grande vem para a beira da praia. Quem crê nessa palavra? Vem para cá, vem para cá, irmão. Os peixes eram grandes, diz a Bíblia. Você está preparada? Eu quero profetizar, olho nu. Você está preparado para começar a ter milagre em lugar que alguém vai duvidar? Você está preparado para pescar em lugar raso que alguém vai dizer: ei, esses peixes desse tamanho só dá no mar alto, mas o peixe grande está dando no lugar raso? Por quê? Porque só Jesus tem esse poder de fazer esse milagre, trazer peixe grande para a beira da praia. E eu vou conjecturar isso aqui, já vou liberar a palavra. Deus está entrando na casa de alguém aqui e está trazendo aquele peixe grande para dentro da praia. Jesus está entrando na tua casa e está trazendo aquele rebelde para dentro da casa. Deus está trazendo de volta o peixe grande. Vai entrar na igreja dando glória e dizendo: Deus me salvou. Cadê a glória? Cadê a glória dos crentes? Uracalabaia, Anami calabada, calabada, súbia. Eu já estou sentindo o filho mais velho da irmã Maria. Já chegou aqui, Jesus de Nazaré, e está dizendo: eu não preciso de facilidade para fazer milagre na tua vida. O lugar está raso, mas eu sou Jesus e trago o grande para perto. Escuta isso aqui. Quando João mostrou a Pedro que Pedro viu, ele disse: Pedro, quem é que tem o poder de fazer esse tipo de milagre? Peixe grande dá na beira da praia. Aí Pedro disse: eu já sei quem é. E ele se cinge. Ele coloca a roupa que ele está com as roupas baixas, mergulha, lá vai, mergulha na água e vai nadando. E os outros discípulos vai no barco. Todos chegaram, tanto Pedro como os discípulos que iam no barco. A única diferença aqui é que quem chegou cansado foi Pedro e arriscou, porque pulou do barco. Era para continuar no barco, era para continuar andando no barco, mas Pedro está apressado. Pedro quer pular, Pedro quer ir logo, Pedro quer receber logo, Pedro quer ter logo. Então Pedro não vai esperar, porque o barco está lento, o barco está devagar, o barco vai demorar a chegar lá. Mas cuidado, que a correria, a pressa pode atrapalhar o processo. Vou repetir: a pressa pode atrapalhar o processo. Deus tem um processo contigo, Deus tem um propósito contigo, mas a pressa, diz o profeta, que é inimigo da perfeição. Cuidado na pressa. E Pedro se apressou, pulou do barco e vai nadando. Agora olha para cá, porque quando ele chega na beira da praia, junto com o discípulo, Jesus, eita, Jesus maravilhoso, Jesus já tem, presbítero, pão e peixe assado na brasa. Vou repetir: o pão de Jesus está assado na brasa e os discípulos estão vindo com os peixes tudo cru. Vou repetir: o peixe de Jesus está assado, mas os peixes dos discípulos estão cru. Aí quando ele chega na beira da praia, Jesus diz assim: me traga um dos peixes que vocês pegaram. Olha que coisa linda. Jesus está pedindo um peixe cru para eles. Para quê? Para assar e preparar. Mas eu gosto disso aqui, porque antes dele chegar, o peixe já estava assado.
Posso melhorar isso aqui? Posso aplicar? E você está aqui nesse retiro desde ontem, ainda vai ficar hoje, ainda vai ficar amanhã, talvez na terça-feira, e você não está entendendo, mas Jesus já está assando o peixe. Jesus já está assando o peixe. Jesus já está assando o peixe. Eu só vou liberar para quem entendeu. Quando você chegar na sua casa na terça-feira ou na segunda-feira, o que estava cru vai estar assado, o que estava despreparado vai estar preparado. Jesus está preparando. Vamos encerrar com isso aqui? Escuta. Quando eles chegam, Jesus, me traga um dos peixes que você trouxe. Agora, sabe o que é lindo aqui? É que antes dos discípulos chegar na praia, o cheiro do peixe, conjectura minha, estava chegando lá. E tinha discípulo fazendo assim. Sentindo, tá sentindo, tá sentindo. Ali já pegou. Tá sentindo, tá sentindo, tá sentindo, tá sentindo. Quem tá sentindo o cheiro da vitória aqui, levante a mão. Quem está sentindo o cheiro da vitória, levante a mão. Antes de tu chegar, o cheiro da tua vitória já está preparada. Escuta, escuta. Para nós encerrarmos, quando Pedro chega, Jesus diz a Pedro: Pedro, você queria desistir, né? Queria voltar à sua vida anterior, não era, Pedro? Deixa eu te falar algo aqui, Pedro. Cadê os peixes que vocês pegaram? Jesus pergunta para Pedro: cadê os peixes que vocês pegaram? Aí diz a Bíblia que Pedro foi buscar. Sabe o que é lindo? Eu comentei com os irmãos hoje lá no quarto. É que no capítulo 21, verso 6, diz que era 7 homens. Capítulo 1, verso 1, 7. Capítulo 1, verso 6, os 7 tentaram puxar a rede para dentro do barco e não conseguiram. Só no capítulo 21, versos 11, pode analisar, crente de Bereia. No versos 11, diz a Bíblia que Pedro subiu num barco e puxou a rede para a terra sozinho. Foi 7 homens puxando e não conseguiram puxar. E Pedro foi lá sozinho e puxou. Quem quer receber, diga amém. Sabe por que os 7 não conseguiu puxar e Pedro sozinho puxou? Porque o que tem de ter teu tem que ser seu, tem que ser seu. Ninguém puxa. Quem puxa é você. O que tem de ser seu, ninguém puxa. Quem puxa é você. Fica tranquilo que o que é teu ninguém arranca. Fica tranquilo, eu já gostei do glória a Deus ali. Fica tranquilo que o que é teu ninguém puxa. Só quem vai puxar é você. A chamada é com você. O projeto é com você. Não fica preocupado porque alguém está puxando para lá, está puxando para cá. Pode até puxar, mas não vai conseguir. Por quê? Porque a chamada é para você. A chamada é para você. O segredo é com você. O segredo de Deus é com você. A chamada e o propósito de Deus é com você.
família. Minha pastora, 7 homens. E sabe o que é lindo aqui? No versos 11, que Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Pegou? Para onde é que ele puxou a rede? Para a terra. Então o que é teu? Ali já pegou. O que é teu ainda está em cima. Sabe o que é que está faltando? É tu tomar uma posição e puxar. Não, desse jeito não vai puxar não. Nem Caico vai vir. Quem está aqui para puxar o que é de cima para baixo, levante a mão. Eita, é tarde de puxar o que é teu para a terra. O que é teu já está preparado lá. Só Deus está dizendo, toma uma decisão. Puxa o que é teu, rapaz. Puxa o que é seu. Eu vou repetir até alguém entender. Puxa o que é seu. O que é seu já está preparado. É você que tem medo. Puxa. Puxa para a terra. Como é que eu puxo as coisas de cima para a terra, pastor? É com atitude. Como é que eu puxo as coisas de cima para a terra, pastor? O de cima é com a minha obediência. Como é que eu puxo as coisas de cima para a terra? É com a minha responsabilidade com Deus. Como é que eu puxo? É orando. Como é que eu puxo? É lendo. Como é que eu puxo? É consagrando. Como é que eu puxo? É fazendo a obra. Como é que eu puxo? Puxa o que é teu. Vai puxar ou vai ficar aí com cara de eu para outro puxar? Hã? Tá na Bíblia. Pedro pegou, puxou a rede sozinho. E eu posso encerrando aqui. Os peixes eram grandes ou pequenos? 1, 2, 3. O peixe era grande ou pequeno? Isso. Então só para quem crê nisso eu vou falar. Se os peixes é grande, é porque o que Deus tem que fazer na tua vida me ajude a terminar. Olha para alguém que está do lado e diga assim: o que vem para tu é coisa muito grande de Deus. O que vem para você é coisas grandes de Deus. O peixe maior está te esperando ainda. Deus está preparando um milagre maior, um milagre grande. O que Deus tem para você ainda não veio. Então enquanto não chega, o que é que eu faço, pastor? Vai jogando a rede, vai trabalhando, vai puxando. Por quê? Porque a qualquer momento o que é teu chega. O que é teu você puxa. O que é teu chega. Fique de pés. Urecalabaia. Caminha para que o pordia na gacinha. Alamana calabaia. Eu estou sentindo que hoje é tarde de puxar a rede para a terra. Hoje é tarde de receber milagre. Não é para desistir da chamada, crente. Renova tuas forças, continua. A chamada que Deus tenha contigo. Puxa o barco para a terra. Puxa a rede para a terra. Puxa a rede para a terra. O milagre outro não vai puxar. O que tem de ser teu é teu. E ninguém toma. Falar uma introdução hermenêutica nesse texto.
tem 5 personagens. Quantos personagens? Isso, gostei. Primeiro personagem, os discípulos. Segundo personagem, as redes. Terceiro personagem, o barco. Quarto personagem, os peixes. Quinto personagem, as águas. Coloca no currículo aí. Coloca no currículo. Olha o que é hermenêutica bíblica. Vamos traduzir? Os discípulos representam os crentes. A rede representa a palavra. O barco representa a igreja. Os peixes representam as almas. E as águas representam o mundo. De onde é que a gente tira os peixes das águas? Usando a rede. De onde é que a gente ganha as vidas do mundo? Usando a rede. Trazendo para dentro do barco, que é a igreja. Agora lá vai só para artigo de conhecimento. O barco anda por baixo ou por cima das águas? Entra por cima das águas. E se a água entrar no barco, o que é que acontece? Oh, não deixa entrar no teu barco. Tem lugar por aí que já afundou, porque as águas do mundanismo, do pecado, já entrou dentro do barco. Mas nesse barco aqui tem discípulo com rede, tem Jesus na beira da praia, tem Jesus esperando os peixes chegar. E posso melhorar: você chega com o peixe cru e Jesus prepara ele. Uracalabaia, chega cru. A gente chega na igreja cheio de problema, cheio de dificuldade, cru, não acreditando quase nada. Aí vai para o fogo, a fogueira de Jeová. Tome brasa, tome brasa, tome brasa, tome brasa, tome brasa. Aí o peixe que era cru já está assado para dar glória, já está crendo na vitória. Oh, glória a Deus! Oh, glória! O que é seu e ninguém toma. Queridos, uma vez mais, eu não sei, porque hoje agora tem mais gente do que de manhã, mas talvez tenha alguém aqui que está afastado ainda. De manhã teve reconciliação, voltaram para Cristo, mas talvez hoje, porque a minha maior intenção é alcançar as vidas, tanto da igreja como fora dela. Porque às vezes tem crentes que vêm para o congresso querendo desviar, e se Deus não falar com ele no congresso, ele desvia. E é por isso que Deus nos usa às vezes para falar com a igreja, e a gente não entende, mas Deus entende como está o coração da igreja. Deus sabe como é que você está. Mas se tiver alguém aqui que está afastado do caminho do Pai, e deixa eu falar uma verdade aqui para você. A mulher curvada só endireitou quando chegou perto de Jesus. Porque tem gente que quer se endireitar para depois vir. Jesus não endireita para trazer, Jesus traz para endireitar. Jesus quer trazer para endireitar. Se tiver alguém afastado, volta hoje. Deixa para depois não. Eu encerrei minha participação. Quero agradecer ao pastor Cláudio, a esposa, toda a família e essa igreja. Vocês já estão no meu coração há muito tempo. Deus abençoe por ter
tinha doado a graça e vim falar para vocês a palavra do Senhor. Eu não sei fazer outra coisa a não ser servir a igreja. Mas você que está afastado, se tiver alguém aqui no nosso meio, volta. Volta, porque o que tem de ser seu, ninguém toma. Vem arrastar a rede para você. Jesus tem um plano contigo e quer que você arraste o que é seu para você. Não deixa para depois não. Pastor, eu quero me endireitar primeiro para depois aceitar Jesus. Jesus chama primeiro para depois endireitar você. Eu vou passar a oportunidade a quem é de direito. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, chegou o seu momento, se quiser vir. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, pode louvando, os meus olhos em ti, Pai, em nome de Jesus, nada mais me satisfaz. nós abençoamos essa igreja. Nós abençoamos todos que vieram nessa tarde a esse retiro, os meus olhos em ti, a toda a direção, nada mais me satisfaz. a todos os idealizadores desse congresso, ao pastor dessa igreja, Uma vez que eu a sua família, a sua casa, os meus olhos, proteja-se com suas finanças e tudo que ele nada tem. mais me satisfaz. Guarda, Senhor, livra-os todos do mal e abençoa a tua igreja em nome Só quero de Jesus. a ti, Amém. nada mais